Olá, mais um vídeo aqui no canal feito para você, sempre vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o aspecto coletivo, a importância da coletividade num ambiente de equipe, um ambiente organizado, bastante satisfatório para alcançar resultados muito maravilhosos para você, para sua equipe, para todo mundo que está aí. Antes, para você que não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever no canal, e para você que já é inscrito, fica sempre o meu muito obrigado. Não deixa de dar o like, é muito importante que você dê o like no vídeo, porque sempre que quantos mais likes, né, o vídeo tem, mais o YouTube recomenda para que outras pessoas possam assistir, tá joia? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o aspecto coletivo. O porquê que é tão importante trabalhar num ambiente harmonioso, né, de equipe, para que as coisas possam dar certo? Por uma questão muito simples. Obviamente, quando você tem um ambiente ruim, as coisas tendem a dar muito errado, as coisas tendem a ficar cada vez pior. Quando você tem um ambiente harmonioso, obviamente as coisas vão sempre fluir de uma maneira muito, né, positiva. E o melhor, quantas vezes tem algum imprevisto, a equipe se une para que a coisa possa ser resolvida o mais rápido possível. Então é importante que você tenha esse ambiente harmonioso e que você tenha esse trabalho de equipe. Eu estava assistindo alguns vídeos muito legais no próprio YouTube, também assistindo pela Netflix, né, alguns documentários muito legais sobre trabalho em equipe. E eu estava percebendo o seguinte: normalmente, quanto uma equipe, eu estava pegando alguns exemplos de times, quanto o time está às vezes passando por uma fase ruim, e às vezes você tem um grande expoente nesse time, mas ele não trabalha sozinho, ele depende do restante da equipe, e eles se unem para dar uma reviravolta, uma volta por cima. É importante que você faça isso. É importante a gente pegar esse exemplo do quanto que é importante, às vezes você tem no seu ambiente de trabalho uma situação diversa em que algum colaborador, alguma pessoa está passando por um processo difícil, às vezes fez alguma coisa errada, né, ao longo do caminho, antes de procurar saber quem errou, ou às vezes de crucificar alguém. É importante que se resolva a questão. Então é bom todo mundo estar unido, todo mundo estar fortalecido. Para quê? Para resolver a questão. Quando você faz isso, você sana o problema, você tem a oportunidade de corrigir com mais detalhes e corrigir com mais paciência e tomar as atitudes da maneira correta. Então é importante, eu estava observando, pegando esse trabalho de equipe, né, em alguns documentários que eu assisti, de equipes, né, vitoriosas ao longo da história. Estava pegando, por exemplo, um exemplo que eu vi em outra plataforma de streaming, que no caso é Star+, que eu também gosto de assistir. Eu estava agora com um documentário muito legal assistindo do Los Angeles Lakers, né, a história do Los Angeles Lakers, desde a fundação até o processo em que a equipe hoje é consagrada no basquetebol. Mas é importante você reparar, não vou ficar dando spoiler para vocês poderem assistir, mas é importante você reparar o quanto que várias crises ao longo do caminho eles souberam passar por cima, principalmente pelo aspecto coletivo. E não foi só o aspecto coletivo do time, é o aspecto coletivo que envolve torcida, time, comissão técnica, diretoria e inclusive o proprietário, cofundador dos Lakers. Então é legal demais vocês assistirem, para vocês pegarem essa dinâmica de trabalho de equipe, o quanto que é importante essa ação coletiva, o quanto que é importante esse foco, essa busca pelo sucesso através das ações, né? Trabalho em equipe, extremamente coletivo. É importante, cada um dentro da equipe tem a sua vaidade, tem o seu modo de pensar, suas escolhas, as suas opiniões, mas dentro de um ambiente profissional é sempre válido e sempre necessário que se tenha bastante, mas bastante cuidado com esse trabalho de equipe, com essa logística, para que as coisas possam fluir da maneira melhor possível e para que as coisas possam ser resolvidas. E para que outra coisa que é importante, agora puxando um pouquinho para a venda, quando o trabalho coletivo ele é bem feito, pessoa por pessoa, as coisas tendem a ser melhores para a venda. Né? Eu falei no vídeo anterior sobre vendas o quanto que é importante você trabalhar a logística. Então você tem que trabalhar essa logística. É importante que você trabalhe ela e que você faça a coisa certa. Então é fundamental que você tenha um bom trabalho de equipe. Isso envolve todos os processos de uma empresa, isso envolve todos os processos, né, do aspecto de vendas. Então você trabalha isso junto com a sua equipe e você tem certeza que vai colher resultados satisfatórios. É importante esse processo, é importante essa ligação. É como uma estrutura. Não tem, por exemplo, um carro. Vamos pegar um carro como exemplo aqui. O carro tem roda, tem motor,
né? Tem todo o sistema elétrico, tem um sistema mecânico, cada parte do carro é importante. Quando uma peça às vezes dá um problema, às vezes o carro fica até sem ter condições de se locomover. Então o trabalho de equipe é a mesma coisa, ainda mais dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Se uma peça, né, não dá certo, teoricamente vai atrapalhando as outras. E às vezes o processo não sai de acordo. E às vezes você fica com tudo estagnado, parado, causa prejuízo, causa manutenção. Outra coisa que é muito importante também nesse processo, né, de trabalho de equipe, é importante que você trabalhe muito, mas muito mesmo, a questão da liderança, né? Toda equipe sempre tem um líder. Então esse líder ele tem que ser realmente um exemplo. Quando você faz um aspecto de liderança, você está automaticamente fazendo o que é certo. É importante que você faça esse trabalho, é importante que você faça essa dinâmica com a sua equipe. Você como líder, você tem que ser o exemplo, você tem que, né, saber usar bem, né, toda essa dinâmica que você possa exercer dentro daquilo que você tem autoridade, autorização para exercer essa função, para você saber liderar a sua equipe, coordenando da maneira correta, fazendo as ações preventivas para que os erros não aconteçam, para que eles sejam diminuídos, agindo com antecipação a qualquer tipo, né, de situação que possa ser adversa e também prosperando bons resultados para a equipe, buscando alternativas, criatividade e também usando bastante, mas bastante mesmo o seu conhecimento. Para quê? Para que você possa trazer metas e estabelecer resultados satisfatórios e que você consiga fazer esse aspecto de liderança. Eu estava observando também, observei ao longo da história, vocês também que estudaram história aí, vocês vão observar que ao longo da história os grandes líderes normalmente agiam com muita sabedoria. Os líderes que eram muito por exercer muita força, autoridade, as pessoas tinham medo. Mas os líderes que usavam a sabedoria, as pessoas tinham respeito. E são coisas diferentes. É importante que você tenha isso, que você use a sua sabedoria. Não parta para a agressividade, parta para o conhecimento, a sabedoria. Saber usar a sua inteligência a favor de você mesmo. Para quê? Para que você possa liderar, para que você possa estimular a sua equipe, para que você possa manter um ambiente sempre organizado, bastante produtivo, né? Um bom clima de ambiente. Para quê? Para que as pessoas possam trabalhar da maneira correta. Esse é o aspecto de trabalho de equipe. Não adianta simplesmente você exercer, né, a sua autoridade e achar que só isso basta. Não, é muito mais que isso. Em primeiro lugar, você tem que ser exemplo. Depois que você é exemplo, você passa a denominar as funções, você passa a atribuir aquilo que você deseja e o seu resultado vai ser um resultado coletivo. O seu trabalho, não adianta você ser um excelente líder, mas se a sua equipe estiver mandando mal, se a sua equipe não estiver indo de acordo, então você é um mau líder. Quando você é um bom líder, o seu trabalho vai muito bem, mas você consegue fazer com que a sua equipe vá muito bem. Isso é diferente, isso é satisfatório para o crescimento, para a evolução. Então é importante você ficar atento nesses detalhes aí, é importante você estar sempre ligado, exercer bem a sua liderança, mas também exercer bem a sua sabedoria. São coisas diferentes, né? Liderança e sabedoria, mas são conceitos que se atrelam, quanto você faz da maneira correta, quanto você faz da maneira que é certa. Então fica ligado nesse detalhe que é muito importante para você também poder trabalhar até sua própria motivação. Se você é um bom líder, teoricamente você vai estar sempre motivado. Se você é um mau líder, você vai encarar tantos problemas que você vai começar a duvidar de si mesmo, da sua capacidade. Então toma cuidado nisso aí para você não cair nessa armadilha, que é uma armadilha do mundo, né, dos negócios, nessa questão comercial. É importante que você tome muito cuidado e saiba exercer a sua liderança com responsabilidade, com autoridade e também, principalmente, com a sua sabedoria, usando todo o seu conhecimento em prol do trabalho coletivo. Agora eu vou citar os erros de trabalho de equipe, alguns erros só, tem muitos erros, né, de trabalho em equipe, mas eu vou citar aqui alguns que eu considero como primordial. São a base de um trabalho mal feito. Quanto a esses erros no trabalho coletivo, as coisas tendem a dar errado. Então toma cuidado, é sempre importante que você faça um trabalho de equipe de qualidade, mas fique atento nessas dicas aí que são erros que normalmente acontecem. O primeiro deles é a questão da vaidade. Às vezes são egos, né? Uma equipe são egos, são opiniões, são situações diferentes. Cada pessoa tem uma cultura, tem um modo de escolha, né, de pensar, de ser, um direito, um respeito que você tem que ter com aquela pessoa.
Então, o trabalho de equipe, às vezes, quando tem muita vaidade, eu sou melhor que essa pessoa, ou eu faço isso melhor, aquela pessoa não consegue fazer. Quanto há esse tipo de atmosfera, as coisas tendem a dar errado. Por quê? Porque a vaidade, ela faz com que outras coisas apareçam. Ela é tipo um trem, né? Ela é aquele vagão principal, vai puxando os outros. Tem vaidade, ela vai puxando. Aí começa a aparecer o erro, aí começa a aparecer o ego muito, muito forte, aí começa a aparecer a personalidade forte, aí aparece o vagão da ofensa, que às vezes são situações que as pessoas, né, acabam se ofendendo dentro do ambiente de trabalho. Isso não é satisfatório, isso é um erro primordial que vai sacanear, usando um termo bem popular, completamente o seu trabalho coletivo. Então fica atento nisso, é um erro muito, mas muito sério que pode acontecer no trabalho em equipe. Outro é a desmotivação, por um motivo óbvio, né? Se uma equipe não está motivada, então ela tende a alcançar resultados muito ruins. Né? A motivação é essencial, não só para uma equipe, para você também. Né? Trabalhe bem a sua motivação. Eu sempre falo aqui no canal, motivação é algo fundamental. Você tem que trabalhar a motivação o tempo todo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Se você não está motivado, você tem que buscar, né, recursos para você estar motivado. Situações dentro da sua própria mente em que você identifica, olha, eu posso melhorar isso aqui, ou eu quero buscar isso aqui, ou eu vou sonhar atrás disso aqui. Motivação. Começa a observar coisas que você pode pegar e se motivar. Se você está passando por um momento em que você está desmotivado, você tem que puxar essa motivação, até para você sair dessa situação. E com um trabalho em equipe, muito menos. Você não pode estar desmotivado no trabalho em equipe, porque senão você acaba contaminando as outras pessoas. Né? Principalmente para você que exerce uma função de liderança. Se você está exercendo uma função de liderança dentro da sua equipe e você está desmotivado, então você vai desmotivar todo mundo. Você vai desmotivar a sua equipe inteira. Às vezes a sua equipe está lá, está vibrando, está querendo, vamos correr atrás de venda, ou vamos correr atrás de contrato, ou vamos fazer um trabalho legal, vamos fazer uma ação publicitária bacana. E aí você está lá, não precisa. Não é necessário. Por quê? Porque você está desmotivado. Isso não pode. É um erro de um trabalho de equipe que não pode acontecer. Equipe, você não pode estar desmotivado ou desmotivada, né? Eu sempre uso um termo aqui, mas sempre serve para ambos os sexos, feminino e masculino. Agora, ambiente ruim. Ambiente ruim nem precisa falar, né? Ambiente ruim por si só já é um péssimo trabalho de equipe. É aí que a coisa não vai andar mesmo. Se você tiver um trabalho de equipe, que a coisa não está legal, o ambiente não está bom, às vezes, o que acontece? Eu observo isso, já é uma experiência de vida já, né? E pegando exemplos até pessoais meus, não de trabalho, de convivência. Às vezes você vai acumulando as coisas e às vezes isso é ruim. Né? E principalmente o ambiente fica ruim. E quando isso acontece, normalmente não é bom. Por quê? Porque aí você só vai criando situações em que você vai ficando desmotivado, você vai guardando as coisas. Então, quando você está passando um processo na sua equipe, pegando agora para o aspecto profissional, na sua equipe que as coisas não estão indo bem, o ambiente está ruim, às vezes vale mais você fechar, né, a equipe, fazer uma reunião ou fazer uma espécie assim de um trabalho particular. Você identifica onde está o problema e aí você, com a sua sabedoria, vai lá, tenta consertar. Né? Se às vezes tem um ou outro colaborador que não estão batendo muito bem, você vai lá dar uma conversada com os dois. Eu pego um exemplo da internet. Hoje tem 2 influenciadores digitais que eu até sigo, né, na internet, que eu acho que eles são um exemplo mais top para a gente pegar aqui sobre essa questão. Eu sigo muito, né, eu gosto de musculação, eu sigo muito o trabalho do Renato Cariani e também do Júlio Balestrin. E tem uma história curiosa entre os dois. Por quê? Porque eles passaram muitos anos como rivais, eles nem conversavam, eles começaram a trabalhar juntos, mas aí eles se separaram por essa divergência e ficaram anos sem se falar. Né? Acabou acontecendo que o Renato Cariani foi trabalhar numa empresa, ele trabalhava numa concorrente ainda, para aumentar ainda mais a rivalidade. Ele foi trabalhar na mesma empresa que o Júlio. E o que eles fizeram? Junto com o Paulo Musi, né, e a dona da empresa, eles fizeram uma conversa entre si e se acertaram. Hoje, os dois, eles são grandes amigos.
Grandes amigos e outra coisa, eles personalizaram a marca. A marca só está crescendo, tanto que eles compraram até outra empresa de suplementação. Para você, eu estou pegando um exemplo mais top que eu enxergo assim do mundo atual, assim, pelo menos daquilo que eu observo no YouTube. Então, para vocês verem, duas pessoas que eram amigos, começaram no mesmo ambiente de trabalho, se separaram, foram para marcas rivais. E sabe o que é mais um detalhe curioso nisso? Eu estava assistindo um podcast e um dos motivos da reunião dos dois é que quando um ficou de frente para o outro e ambos começaram a falar, eles começaram a perceber que 30% daquilo que um ou outro acreditava era verdade, mas 70%, sabe o que era? Pessoas ao redor inventaram coisas. Sabe por que essas pessoas ficaram inventando? Porque queriam os dois brigados, para que os dois se separassem de vez e para que essas pessoas pudessem assumir esse protagonismo. Olha como são as coisas. Tem gente, infelizmente tem pessoas que agem com má índole. Isso em qualquer ambiente de trabalho, isso em qualquer ambiente da vida. Então você fica atento nisso. Mas o que eu quero pegar de tudo isso? Que às vezes você faz esse tipo de trabalho preventivo para manter um ambiente bom. Porque às vezes aquela picuinha, às vezes aquela disputa, às vezes pode ser uma coisa para ser resolvida. E tudo que é conversado é entendido. Então é importante que você faça esse tipo de trabalho, é importante que você faça esse tipo de gestão de equipe. Para quê? Para manter um ambiente bom, para manter todo mundo focado no que realmente importa, que é a equipe em primeiro lugar. Outra coisa que é muito importante, o profissionalismo. Não adianta um trabalho de equipe que não haja profissionalismo. Todas as pessoas têm que ser profissionais. Né? Às vezes você não... eu não suporto tal pessoa, ou eu não gosto do meu chefe, ou da minha chefe, ou disso, ou daquilo, ou daquele cliente. Você tem que ser profissional. Quando você é profissional, você tira de letra. Quando você deixa as suas emoções, é aquilo, aí já pega, olha só, pega um gancho com outro vídeo que eu já falei. Quando você usa a sua emoção no lugar da sua razão, aí que a coisa tende a ficar ainda pior. Então toma cuidado nisso, gente. Pega esse exemplo que eu estou falando aqui, pega todas essas questões, todos esses erros de trabalho de equipe e não deixe isso acontecer na sua equipe. Não deixa que isso faça diferença na sua equipe. E uma diferença para o aspecto negativo. Você tem que pegar essas coisas para um aspecto positivo, não para um aspecto negativo. Você tem que pegar para realmente fazer a diferença, para melhorar, para crescer, para evoluir, que é sempre o intuito desse canal. Outra coisa que é um erro primordial e está fazendo referência a algo que eu já falei aqui, a questão da liderança, quanto o líder ele é ruim, né? Ele tem pensamentos, ele é desmotivado, ele está atrapalhado, ele ou ela, tá, gente? Eu sempre falo aqui no canal, eu falo assim, ele, eu falo ela, mas serve para os dois gêneros, porque senão pode, hoje do jeito que está a internet, você tem que explicar tudo, senão vem um comentário aí, nossa, mas ele só fala a favor de tal gênero, não é isso, tanto faz, ele ou ela, tá, né, com um tipo de confusão da cabeça, não está sendo um bom líder, está perdido, está com poucas ideias, está desmotivado, está brigando, está trazendo problema de casa para o trabalho, está descontando na equipe. Então tudo isso é um péssimo agravante para piorar esse trabalho de equipe. Então o líder ele tem que estar sempre, igual eu falei, soberano na sua inteligência, para saber lidar com as situações tranquilo. Se você é um tipo de líder que está enfrentando muita pressão, às vezes é importante que você fale com seus superiores, para que você possa, às vezes, ter um pouco mais de estabilidade, para que você possa manter o ambiente controlado. Não é vergonha, você não vai estar fazendo um desserviço, pelo contrário, você vai estar fazendo um grande serviço ao trabalho. Porque quando você assume os erros, principalmente passando para as pessoas que estão num grau de superioridade a você, numa cadeia, né, de hierarquia dentro do ambiente de trabalho, você passa, né, a distribuir essa responsabilidade e as coisas vão melhorando para você e para a sua equipe. Como líder, você tem que pensar o melhor para a sua equipe. E o melhor para a sua equipe, quando você identifica os erros, é o quê? Corrigi-los.
né, saná-los, tentar diminuir, zerar ao máximo o possível de erros para que as coisas não aconteçam. Isso vale em qualquer esfera de trabalho, qualquer esfera. Igual eu já falei, o trabalho de venda ele envolve toda a esfera. Não é só a venda, não é só quanto você vende, quanto você recebe, quanto você entrega. Se os seus entregadores estão tratando bem o cliente, o seu cliente vai continuar comprando de você. Às vezes acontece alguma coisa que você não sabe na sua logística, né? Às vezes o seu entregador tratou mal o cliente e às vezes ele nem fala com você, ele simplesmente para de comprar. Quando você liga para ele, ou quantas vezes ele aparece, ou você sabe por terceiros, que é pior ainda, você já perdeu tempo demais, ele já está no concorrente, ou ele já está em outro lugar, ou ele já está, né, ele está desmotivado a comprar com você. Então é um insucesso que você faz no trabalho de equipe para venda. Então, gente, toma cuidado nisso aí. É muito fundamental que você tenha todos esses cuidados dentro do ambiente de trabalho. Olha só, deixei, né, um trecho aqui que eu acho fundamental. Trabalhar em harmonia de forma organizada ajuda a resolver problemas, otimizar resultados e, o mais importante, manter a estabilidade profissional. Então você precisa ter esse cuidado e você precisa ter toda essa sabedoria para quê? Para que lidar com essas situações, para motivar a sua equipe, para crescer, para evoluir, para buscar novos caminhos, para ser melhor visto, para você que é, agora falando um pouco para você que é o gestor do negócio, você é o dono, você principalmente, você tem que estar com controle total daquilo, ciente das ações dos seus funcionários, ciente daquilo que eles estão tomando como decisão, observando se está certo, isso é importante. É diferente quando, né, tem um olhar realmente da pessoa que é o mais interessado no sucesso do negócio, que é o dono, obviamente. Então você tem que estar ligado nisso aí, tem que estar prestando muita atenção, porque são fatores fundamentais no trabalho de equipe. Se isso não está acontecendo no seu ambiente de trabalho, sinto muito, mas não tende a dar muito certo não. Daqui a pouco a coisa vai ficar pior, né? E aí quando você vai tentar resolver, já está uma bola de neve tão grande vindo na sua direção, você não tem nem para onde correr. Então, toma cuidado nisso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito legal, feito de alguns conceitos de trabalho de equipe. Espero que vocês extraiam boas ideias, boas dicas aí. Vamos continuar dando sequência no canal, sempre com um vídeo novo, tratando de vários temas. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam que eu colocasse aqui no canal, manda lá no Instagram da 5x, lá no Instagram. Tem também meu WhatsApp pessoal, meu WhatsApp comercial, em qualquer um dos dois eu estou sempre aberto a ouvir e a prestar, né, o máximo possível de atenção a todos vocês que são a razão desse canal e que são os meus seguidores aqui, que eu tenho total respeito e admiração, tá joia? Canal A5X Marketing, o nosso melhor marketing é o seu sucesso.